A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Oséias. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos terminando a primeira parte, as mensagens de Oséias, e nós vamos ver, então, o último pedaço desta segunda parte, que é relativo ao chamado não atendido, que vai até o capítulo 11. E aqui, a partir do verso 10 do capítulo 9, nós vamos ver uma série de discursos de Oséias. O profeta, então, vai usar metáforas para descrever esse relacionamento, para descrever essa relação entre o povo de Israel e o seu Deus. Compara, então, a produtividade, a apostasia, enfim, compara todas essas coisas. O amado lembra o que é metáfora? Nós temos uma série de vídeos falando de hermenêutica, ou seja, de interpretação bíblica, que o amado pode consultar, pode assistir. E metáfora é quando nós comparamos uma coisa com outra, um objeto com outro, um objeto, uma coisa, uma situação com outra situação, para favorecer o entendimento, né? Então, por exemplo, quando eu digo assim, aquela pessoa tem um coração de pedra, quer dizer que o coração é duro, ou seja, que é lógico que o coração não é de pedra, é de carne, é de músculo, sangue, mas quando nós dizemos de pedra, nós associamos aquele comportamento duro com a pessoa. Então, é isso que o profeta está fazendo, ele está usando uma metáfora. Essa parte, então, esse final aqui, ele coloca um balde de água fria na salvação, na promessa de salvação, na ideia de salvação. Por quê? Porque o povo não quer ouvir, o povo está rejeitando não só ouvir o que precisa ser ouvido, mas também contra o profeta, como nós vimos no vídeo passado. Então ele coloca um ponto final na promessa de salvação. A salvação vai acontecer, sim, mas muito lá na frente, depois de um momento de julgamento, de juízo. Então, é essa situação que nós estamos vivendo aqui a partir do verso 10 do capítulo 9. Ele, então, começa a falar e fazer a metáfora, a comparação do povo de Deus com uma parreira, uvas que são produzidas no deserto. E ele vai traçar agora o caminho de tragédia do povo. Se nós lembrarmos da história de Israel, nós vamos ver que tudo começa com um prazer divino. Deus tinha prazer em Israel, Deus tinha prazer naquele povo. Ele amava incondicionalmente e ama ainda incondicionalmente. Mas ele tinha um prazer nesse potencial, ou seja, o que aquele povo poderia se tornar, poderia vir a ser. Amados, Deus tem prazer em nós. Deus tem prazer no que nós podemos nos tornar, no exemplo, na adoração, na comunhão que nós possamos ter em relação a Deus. E depois ele passa a falar que este prazer passa a ser uma dor, passa a ser uma amargura, porque o povo se deixa seduzir, se deixa levar por Baal. Ele perde toda a esperança do povo ser frutífero, de produzir frutos. Quando nós estamos na vide, quando nós estamos ligados à videira verdadeira, nós produzimos fruto. E ele perde, então, esta esperança de produzir fruto. Por que perde-se a esperança? Porque em vez de estar ligado à videira verdadeira, em vez de estar ligado a um Deus de adoração, a um Deus de comunhão, de maravilhas, ele
confia num ídolo. Então, o que o ídolo vai lhe dar? Não é fruto, porque quem dá fruto é o Senhor. Então, ele perde toda a esperança de ser frutífero. Aquele povo abre mão da posição que tinha diante de Deus, da posição que tinha numa terra que ele conquistou pela força do amor de Deus, pela graça de Deus. Ele tinha uma posição diante de Deus, ele tinha uma posição diante dos homens. E ele escolheu substituir tudo isso, esse poder divino, por um domínio humano. A sua fecundidade primitiva, ou seja, aquilo que poderia vir a ser produzido, cede um lugar a uma esterilidade, ou seja, não há produção mais de nada. A rejeição de Deus condena o povo a não mais ser plantado, a não ser mais cultivado, mas a andar sem rumo entre as nações. Então agora ele começa a falar especificamente sobre 4 pontos importantes. Aqui nós vamos ver uma primeira acusação e a partir então do verso 10 do capítulo 9 até o 17, esses 4 pontos vão ser importantes, ele vai explicar essa metáfora para nós, essa comparação para nós. Ele começa falando da falha do desenvolvimento de Israel. Israel não se desenvolveu, Israel não consegue se desenvolver. Então ele usa como exemplo, né, a uva, a figueira, lá no deserto. Então as uvas no deserto. Uva aqui ele está usando em que sentido, em que significado? Uva era usada como alimento. Então nós poderíamos comer a uva como fruto mesmo. Era possível secar a uva para fazer as passas, mas era possível também fazer o vinho. Então amassa a uva e faz-se o vinho. O vinho era utilizado não só para beber, como também era utilizado nas cerimônias, na adoração. Era oferta de libação, era dada a Deus em significado de prosperidade, de produção. Estas uvas eram encontradas no deserto. E o deserto significa o que aqui? Ele mostra que o deserto foi um momento de lua de mel entre Deus e o seu povo. Como assim uma lua de mel? Sim, porque o povo estava cativo no Egito. Ele foi libertado do Egito e ele vai para uma terra de promessa, uma terra que mana leite e mel, exatamente passando por todo um momento de comunhão, de conhecimento, antes dele se estabelecer na Terra Santa. Então, ele teve esse momento de conhecimento, como se fosse uma lua de mel lá no Êxodo. Então, um encontro, é aquela surpresa agradável de Deus. Deus deu isso para o povo como um prazer em que ele pode estar em comunhão com o seu povo. Um lugar tão improvável, um lugar deserto, seco, ressequido, sem nada, ele dá toda a provisão para o povo, né? Deus não só provê alimento, água, vestimenta, absolutamente tudo que o povo precisa. E ele fala também de figueira. Figueira diz respeito às primícias, porque os primeiros frutos de uma produção, né, quando se começa a época de colheita, se começa por uvas e figueira. A figueira, então, fala de primícias, que eram os primeiros e os melhores frutos. A videira e a figueira são símbolos de Israel, são símbolos de segurança e prosperidade. Então, Deus usa estes símbolos, estas metáforas, para dizer que esse povo era a uva, esse povo era a figueira, Deus era com eles e tudo isso foi jogado fora.
Vamos lembrar de uma coisinha também? Nós já vimos lá nas leis que uma das regras em relação à colheita se determinava que nos primeiros 5 ou 6 anos não se fazia a colheita. Então, estes primeiros frutos, primícias, pertenciam ao Senhor. E depois, sim, depois desse tempo, começava-se a colher. Ele fala também de um momento crucial, um momento muito importante, um momento decisivo, crucial, decisivo na vida do povo, que foi Baal Peor. Em Baal Peor, quando o povo estava no deserto de Moabe, quando o povo estava nas colinas de Moabe, o que acontece ali é que Balaque de Moabe contrata Balaão, um mágico adivinho, um profeta, para amaldiçoar Israel. O amado conhece essa história, nós já contamos esta história aqui. Então, Baal Peor, esse local chamado Baal Peor, virou um símbolo de ingenuidade e inconstância de Israel. Por quê? Porque Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel. Porque Deus disse o seguinte: não, na minha tenda, no meu povo, não cabe encantamento, não cabe maldição. Nas tendas do meu povo não chega a maldição. O amado conhece essa história. Então, como ele não conseguiu amaldiçoar, ele fez uma outra estratégia. Ele enredou, ele enganou, ele fez aí uma armadilha para o povo de Deus. E aí ele fez o povo pecar com as mulheres moabitas. Então, isto, Baal Peor, virou um símbolo de ingenuidade, de inconstância de Israel, que ora está aqui, ora está lá, de ingenuidade de se fazer enganar por uma coisa tão simples. Isso mostra que o relacionamento do povo de Deus com o próprio Deus era muito frágil. A aliança era mantida por Deus, mas o povo não estava mantendo esta aliança. O evento abala a aliança? Claro que abala, porque o povo tinha acabado de fazer a aliança e estava agora quebrando esta aliança. O caráter, amado, o caráter daquele a quem adoramos nos contagia. Significa dizer que se eu adoro a Deus, o caráter de Deus me contagia e eu tenho o caráter de Deus. Se eu adoro Baal, o caráter de Baal me contagia e eu tenho o caráter de Baal. Então toma cuidado, porque aqui fica demonstrado o seguinte, e Deus denuncia isso através do profeta: dependendo de quem você adora, é o teu comportamento. O caráter daquele a quem adoramos é que vai nos contagiar, é que vai mostrar o nosso caráter. O segundo ponto é o anúncio de juízo. Então nós temos uma acusação, já vimos uma acusação, agora tem um anúncio de juízo. O primeiro anúncio de juízo, a extinção dos descendentes de Israel. Então a acusação é: vocês estão sendo idólatras como foram em Baal Peor. Exatamente, vocês estão quebrando a aliança. O juízo é, primeiro, extinção dos descendentes de Israel. O fruto que mais importa para um judeu e, portanto, o que mais importa para Efraim era a geração futura. Ele não tinha continuidade, ele não tinha posteridade, ele acaba ali. Então, isto é o mais difícil de encarar, é não ter descendência. Para um israelita, isto é importante. Então Deus estava dizendo: não vai ter, não tem descendente de Israel, não vai ter descendente. O futuro, ele era estéril, esterilidade, ou seja, não tem futuro, não tem posteridade.
E então o profeta fala que nenhuma das etapas vai acontecer. Olha que coisa interessante aqui. Na hora que ele está falando isso, ele não diz a sequência correta, mas ele inverte a sequência, desde o final até o início. Ou seja, termina com o nascimento. Então, o nascimento não vai acontecer. O nascimento não vai acontecer porque a gravidez não vai acontecer. A gravidez não vai acontecer porque a concepção não vai acontecer. Então ele inverte a sequência. Em vez de ele falar concepção, gravidez, nascimento, ele começa pelo fim. Ele diz nascimento, gravidez e concepção. A posteridade aqui é determinada pela presença de Deus. A presença de Deus é vital, ela traz vida. Então, o ciclo da vida só existe se Deus estiver presente, porque Ele é vida, Ele dá vitalidade para as coisas. Então, quando Deus se afasta, significa que o afastamento é também da vida. Ora, se afastamento da vida vem pelo afastamento de Deus, significa que o afastamento de Deus é sentença de morte, porque aquele povo terminaria ali, ele não teria descendência. Um terceiro anúncio é um anúncio de juízo também, mas é um anúncio de juízo de exílio. Ele está fundamentado em torno de um local chamado Gilgal. Gilgal é o local onde Saul foi requisitado como rei. Na verdade, não foi Saul, mas foi uma requisição de um rei. Samuel era o último dos juízes e ele não estava muito à vontade para ungir um rei, mas o povo queria. Então, neste lugar é que Saul foi ungido rei, né? Então, aqui nós temos uma remissão, uma memória de um momento em que Deus estava sendo excluído como Senhor, como governante, e passa a ser requerido um rei de carne, né? E não o Deus como rei, mas o povo queria um rei de carne. Gilgal, então, é o centro onde está toda a malícia. Além disso, nós vamos lembrar que Gilgal foi por onde Josué entrou. Quando Josué entrou para conquistar a terra, bem antes dos juízes, muito antes dos juízes, ele entrou através de um local que era perto de Gilgal. Então ele estabeleceu ali um dos pontos de apoio para a conquista da terra, foi em Gilgal. E aí, uma outra questão interessante também em Gilgal é que esse local foi o local que patrocinou, um dos locais que patrocinou o altar do bezerro de ouro. Então vocês lembram, meus amados, que quando o reino do norte e o reino do sul se separam, Jeroboão fica com o reino do norte, Israel, e a primeira coisa que ele faz para impedir que o povo vá até Jerusalém adorar ao Senhor é fazer 2 bezerros de ouro. Então, aqui nós temos o local onde houve o patrocínio para o estabelecimento, para a construção dos altares do bezerro de ouro. Um ficou em Betel e outro em Dan. E aí, por óbvio, também em relação a Gilgal, nós temos um outro acontecimento que foi não só a instalação, como também a rejeição da monarquia por Saul. Então, Saul foi o primeiro rei, que eu já contei aos amados, os amados já conhecem a história, né? Ele foi ungido rei pelas mãos de Samuel, o último juiz. Mas também neste lugar, Samuel acaba dizendo para Saul que ele estava sendo rejeitado por Deus como rei. Então nós temos tanto a instalação quanto a rejeição da monarquia de Saul neste local. Bom, com isso o que nós vamos ver? Nós vamos ver que a monarquia
estava sendo vista, estava sendo retratada aqui pelo profeta como todo o centro de todos os males de Israel. Por que ele é o centro do mal? Porque são os reis que estabelecem o culto a Baal. Como nós vimos nos vídeos passados, esta era uma acusação. São os reis que fazem a política externa desastrosa que vai causar o extermínio do povo. Os príncipes são os líderes desta rebelião contra Deus. E aqui o profeta faz de novo um jogo de palavras para a gente. Sarim significa príncipes. Então, quando ele fala de Sarim, ele está falando dos príncipes, dos governantes. E Sorerim quer dizer rebeldes. Então, ele faz esse jogo de Sarim, príncipes, e Sorerim, rebeldes. Então, ele diz que os Sarim, os príncipes, eram Sorerim, rebeldes. A maldade deste povo é que vai provocar a reação de Deus, ou a ira de Deus, na forma que ele está a ponto de expulsá-los da terra. Então é isso que está acontecendo aqui. Isto é o contrário da promessa do Êxodo, que a gente viu já no primeiro slide. Então, o contrário disso tudo é: eu vou tirar vocês desta terra. Por quê? Do mesmo jeito que os cananeus foram expulsos para que Israel desfrutasse da terra, agora os israelitas estariam sendo expulsos. Por quê? Porque eles assimilaram toda a prática idólatra, profana dos cananeus. A expulsão vai marcar a retirada do amor de Deus. E uma ameaça de nunca mais restaurar. Então, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós rejeitamos Deus, Deus se afasta de nós. E tudo aquilo que foi promessa, agora é retirada, porque foi promessa feita pela graça, pelo amor de Deus, com base numa promessa. No vídeo passado nós falamos de Jezreel, um dos primeiros, o primeiro filho de Oséias. Isto agora faz menção ao segundo filho, a filha, né? Na verdade, a desfavorecida. Então, todo o favor que tinha sido dado agora vai ser tirado. Todo o povo que estava sendo semeado, né, em termos de prosperidade, agora vai ser semeado por toda a terra. Então, o desfavor de Deus estaria sendo desabado, despejado sobre a nação. O último anúncio, o quarto anúncio, é um resumo da esterilidade e do exílio. Então, não vai ter mais posteridade, não vai ter mais habitação. Efraim é mostrado agora como uma árvore machucada, uma árvore ferida por um machado. Este machado não corta só o tronco, os galhos. Este machado corta a raiz e, portanto, não haverá mais fruto. Isto é um jogo de palavras também com o nome de Efraim. Efraim quer dizer fértil, fertilidade. Então significa que o machado que é Deus estará cortando o nome de Efraim, estará cortando a fertilidade de Israel. Tudo que era precioso foi desprezado. Tudo que é sem valor foi supervalorizado. Pois muito bem, então agora eles vão perder o que tem valor. Aquilo que é mais importante para ele vai ser retirado dele. E o vínculo com Saul é importante. Por que é importante este vínculo com Saul? Porque Saul foi cortado também, o trono passa para Davi exatamente porque ele rejeitou a Deus. Nós seremos cortados, meus amados, se nós não ouvirmos a voz de Deus. A rejeição de Saul aconteceu em Gilgal, a gente acabou de ver isso. O destino dos israelitas era de andar
errante entre as nações, de serem espalhados entre as nações. Que isto sirva de lição para nós. Amém, amados? Bons estudos.